Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós temos agora a nossa aula 2, com mais alguns módulos que serão administrados por mim daqui e do outro lado por vocês. Vamos lá? Pessoal, dando sequência à nossa aula 1, iniciando a nossa aula 2. A nossa guia ainda é arquivo, só que o comando é novo. Comando simples, comando clássico. Todos nós, usuários de software, utilizamos o novo para abrir um novo documento. Só fazer uma menção, quando a gente abre o Excel, nós temos 3 tipos de arquivos que poderão ser utilizados. Um de cada vez, é claro. Posso utilizar um arquivo em branco, um arquivo recente e um arquivo modelo. Quando eu opto pelo comando novo, eu tenho um arquivo em branco e eu tenho arquivo modelo. No novo, eu não tenho recentes. Cuidado, faz essa observação. Optar por pelo comando novo é trazer um novo documento, lembrar da tecla de atalho que a gente também mencionou. Optar por um documento em branco ou optar por um documento modelo. Dentro dessa relação, quando a gente opta por um documento em branco, a planilha é em branco, sempre lembrar que quando você abre o Microsoft Excel, nós vamos ter uma planilha disponível, a famosa planilha 1 disponível dentro de uma pasta. Um documento em branco, pronto para ser editado, ou a opção pelos arquivos modelo. Lembra também que eu disse, arquivo modelo são os disponíveis aí pela Microsoft, temos alguns já disponíveis, caso esses não seja aí o usuário, não tenha a opção disponível, faça a opção pelos modelos online. Então, documento novo, um documento em branco ou um documento modelo. Cuidado, guia arquivo, a tecla de atalho, Ctrl+O para a gente. Só que o Ctrl+O é um documento em branco. O Ctrl+O não abriria um documento modelo. Cuidado com essas observações. Faça as suas anotações e bastante cuidado. Novo documento, guia arquivo. O próximo comando é o comando abrir também da nossa guia arquivo. Comando simples, o que eu disse para vocês, cuidado, vou repetir. Abrir o Excel. Eu tenho recente, eu tenho modelo e tenho branco. Abrir o comando novo, ou eu tenho em branco ou eu tenho modelo. E agora eu vou abrir o comando abrir, lembrar da tecla de atalho, Ctrl+A. Quando eu ativo o comando abrir, eu tenho opção por documento recente, que é aquela proposta no início da abertura do software. Eu também posso abrir, que é uma grande novidade que chega para nós no pacote Microsoft Office a partir da versão 2013. Eu posso abrir, existe uma relação muito grande com a nuvem da Microsoft, o nosso OneDrive. Então, se você faz uso da nuvem, você pode abrir e também salvar arquivo na nuvem da Microsoft. Então, a grande novidade, a partir da versão 2013, o comando abrir é trabalhar também com arquivo armazenado na nuvem, E essa nuvem não é qualquer uma, é para nós a nuvem da Microsoft, o nosso OneDrive. Então, cuidado, eu posso abrir um arquivo recente, estarão listados aqui os últimos arquivos trabalhados por você. Podemos abrir arquivo que esteja armazenado na nuvem da Microsoft, no OneDrive. Posso abrir neste computador, posso adicionar um local, caso não esteja aqui visualizado para ser aberto, ou eu posso procurar um outro local. De repente, um pendrive que você conectou, um HD externo, você tem aí a liberdade de abrir o arquivo, desde que seja compatível com esse software, com a versão e com a propriedade, que é a planilha eletrônica, você consegue abrir um arquivo. Então, só cuidado, que me chama muita atenção, é a nuvem, é o OneDrive. Pode ser a grande jogada aí para a versão 2016, o armazenamento na nuvem. Da mesma forma que eu posso salvar, eu também posso abrir. Então, abrir ou recente ou no OneDrive, neste computador, um outro local, ou ainda você pode procurar. Aqui para nós vai existir uma informação que vai, acredito aí, trazer para vocês observação em prova. Quando eu falo da nuvem da Microsoft, qualquer usuário pode se inscrever numa conta na Microsoft e fazer uso do espaço de armazenamento que a Microsoft disponibiliza. Uma curiosidade que também já foi em algumas questões de prova nas alternativas Elemento é a presença do espaço de armazenamento do OneDrive. A Microsoft, se você ativar o site do OneDrive,
tem uma informação que ela disponibiliza 5 GB de espaço livre, de forma o quê? Gratuita, de você não ter que pagar. Se você precisar de mais espaço do que esses 5 GB, aí você teria que fazer um pagamento, né? Fazer uma assinatura, comprar um espaço maior na nuvem, né? Na máquina da Microsoft, nos servidores da Microsoft, para que você possa fazer uso de um espaço maior para gerar o armazenamento dos seus arquivos, das suas planilhas, enfim. Então, por padrão, a informação que nós temos disponível, né, lá no link do OneDrive, é que o espaço disponível ele é de 5 GB. Esse disponível é de forma gratuita, não tem custo. Caso eu queira mais do que isso, eu preciso fazer, né, a adesão de um espaço maior e isso, claro, inclui pagar custo sobre esse elemento. Então, cuidado aqui para nós com essa observação sobre o OneDrive. O próximo comando que a gente tem, lembrar, ó, nós estamos na guia arquivo, nós falamos já de informação, de novo, de abrir, de salvar, lembra que dentro de informação um monte de ferramentas e dentro de arquivo a gente tem 2 comandos, a gente tem o salvar e salvar como. Se eu falo em salvar alterações. Parte do princípio que o arquivo já foi salvo, então logo o arquivo salvo, eu salvo alterações. O que a gente tem hoje com bastante frequência é o comando que salvar como. Lembrar, tecla de atalho, o comando salvar é Ctrl B de bola e o comando salvar como é a tecla de função, que é a tecla F12 para a gente. Cuidado com tecla de atalho. Quando a gente vai optar pelo comando salvar, lembra que salvar é salvar alterações, parte do princípio que o arquivo já foi salvo. Quando a gente opta pelo salvar como, nós temos opções de salvamento. Nuvem, o que eu falei no comando abrir, ela continua para nós aqui. Nós podemos salvar neste computador. Pessoal, vou fazer só uma observação aqui. Falando de Windows 10, falando de Windows 7, falando de Windows 8. A gente, quando vai salvar o arquivo no computador, lá no Windows 7, quem trabalhou com o Windows 7, quem está estudando ainda o Windows 7, a gente tem o seguinte, se fala computador. Quem usa o Windows 8 fala em meu computador. E quem fala de Windows 10 fala sobre este computador. Microsoft gosta de sacanear, né, com a nossa vida de concurseiro. Então, nós temos computador, meu computador e este computador. Falar de Windows 10 e na proposta do Office 2013-2016, em especial, né, o nosso Excel 2016, a gente tem este computador. A gente não fala de meu e a gente não fala de computador. Este PC, nós estamos numa leitura de versão 2016 e também, se você for visualizar no Windows 10, você vai ter este computador. Só esse cuidado aí na hora de fazer essa leitura. Não é meu, é este PC, este computador. Nessa máquina a gente tem a relação com o armazenamento nas bibliotecas. Lembra também lá do Windows, tem biblioteca. Ao salvar o seu arquivo, a sua pasta de trabalho, a sua planilha dentro do pacote, né, Microsoft Office, por padrão, se você não escolher um local de armazenamento, esse arquivo ficará armazenado na biblioteca documentos. Então, existe uma relação lá atrás, né, depois você estudando o sistema operacional, com a biblioteca documentos. Então, salvar, a única coisa que me chama aqui, né, que me traz a representar a vocês um cuidado maior com o OneDrive. Então, salvar neste computador, em um outro local, você procura o local que você deseja salvar, mas cuidado com a nuvem da Microsoft. Tanto eu posso abrir, como também eu posso salvar. OneDrive está disponível dentro desse elemento. E lembrar que, por padrão, este computador, se você não escolher um local, este será armazenado na biblioteca documentos. Cuidado com essa informação e sempre lembrar, né, na possibilidade de armazenar em um outro local, que a gente tem o comando adicionar um novo local. Até chamei aqui, né, um pontinho de interrogação para cuidado, para observação, para pensar. Quem seria para nós adicionar um local lá dentro do salvar como? Um local para nós seria o OneDrive, que já foi falado, mas aqui tem uma relação muito, né, com o mundo virtual, com a internet. Não estou falando mais da minha máquina, eu estou falando da minha informação em outras máquinas. Eu brinco com o pessoal, foge das minhas mãos, né? Eu estou armazenando em máquina que não é minha. E aqui nessa leitura nós temos uma informação que talvez para vocês, né, não sei se seja aí do conhecimento,
Essa relação é com a nuvem da Microsoft, né? A nossa nuvem Office para a gente, relação da Microsoft. O OneDrive a gente já conversou. Agora a gente tem o Office 365 SharePoint para a gente. Nós temos uma organização que administra, né, os armazenamentos. Aí nós temos um conceito, vou trazer para vocês também, né, do link da Microsoft, onde ela fala para nós a função do SharePoint. As organizações usam, né, as empresas usam o SharePoint para criar sites. Esse começa um objetivo inicial. Mas nós também podemos utilizar como um local seguro para gerar armazenamento, organizar, compartilhar e acessar as informações de qualquer dispositivo. Hoje a gente está totalmente conectado. Talvez o arquivo não está na minha máquina, mas o arquivo está no meu aparelho móvel, está na nuvem, né? Está na máquina da Microsoft. Então, qual é a ferramenta? Com a nuvem OneDrive, a gente tem uma outra forma de utilizar a ferramenta de armazenamento. Então, ou seja, pelo OneDrive, ou seja, pelo SharePoint. Tomar bastante cuidado, que gera uma relação com o navegador, aí eu preciso acessar essas informações por meio de um navegador em especial, né? A Microsoft sempre dita esse texto, os navegadores da Microsoft. A gente tem o Internet Explorer, a gente tem o Microsoft Edge, que é o nosso amigo que foi inserido, né, a partir aí no Windows 10. A gente não tem o Microsoft Edge em versões anteriores e nem disponível para download. O Microsoft Edge só quem trabalha com o Windows 10. Mas também abre no Chrome e abre também aí no Mozilla Firefox. A Microsoft sempre puxa, claro, para os seus navegadores, mas não tem nenhum impeditivo de abrir por meio do Google Chrome ou abrir por meio do Mozilla Firefox, que são os navegadores mais utilizados aí por padrão. Então, cuidado com essa informação. Por ser uma informação mais recente, pode ser a grande pérola aí da sua prova de concurso público. O próximo comando que a gente tem, depois do comando salvar como, cuidado com nuvem aí, que é uma relação forte nessas novas versões, a gente tem um histórico. O histórico é bem legal, não existe em versões anteriores, e ele foi trazido como histórico naquela propriedade do navegador. Você navegou em vários sites e gerou um histórico. Se você abrir o seu Microsoft Excel e selecionar, clicar sobre a guia arquivo, talvez o seu histórico esteja desativado, esteja apagadinho. Por que ele vai estar apagado e você pode clicar e você não vai ativar? Primeira relação com histórico é com recursos que são de armazenamento online, de armazenamento nas nuvens. Então, o que vai ser listado no seu histórico são os arquivos que você gerou um armazenamento onde? Na nuvem da Microsoft. Ou por meio do OneDrive, ou por meio do SharePoint. Então, o que nós temos aí? Um cuidado com o histórico. O histórico não vai apresentar para você uma lista de documentos recentes, como aconteceu lá no comando abrir. Ele vai até apresentar para você uma lista de documentos, um histórico de documentos. Só que esses documentos não serão todos ou quaisquer. São aqueles documentos que você utilizou para um armazenamento nas nuvens, né? Que você trabalhou em relação às nuvens. Então, esse histórico, a gente tem na guia arquivo, a gente vai visualizar o histórico, só que a gente tem um cuidado. Não será, né, visualizado qualquer arquivo, somente os arquivos que geraram aí um uso, um armazenamento por meio das nuvens. Lembrar de dois elementos de armazenamento, o OneDrive e o SharePoint. Pode ser cuidadoso, tá bom? Versão 2016 a gente tem essa novidade, então bastante atenção com esse elemento. Saindo de histórico, a gente vai para o famoso comando imprimir. Querido em prova, aqui tem muitas questões de prova. Na hora de estudar, abrir o comando imprimir, abrir a ferramenta imprimir e analisar todos os quesitos. Nós vamos pontuar alguns e também, né, coloquei para vocês até duas questões aí para serem resolvidas como elemento de observação. Tecla de atalho para imprimir, o nosso famoso Ctrl P. A janela, quando você abre, a gente tem essa extensão. Aqui a gente já tem o modo, né, de visualização antes de imprimir. Estou com um arquivo simples aqui, possui 2 páginas esse arquivo. O botãozão para nós, né, o imprimir, que é o nosso ok, o número de cópias. E a gente vai fazer aqui uma leitura desses elementos presentes a partir desse comando imprimir, que é tão famoso em prova de concurso público. Analisar a parte, sem dúvida, o comando imprimir seria o nosso ok, o número de cópias, né? Para nós também acredito que não tenha nenhum problema.
o tipo da impressora que está sendo utilizada naquele momento. Eu chamo a atenção só para um quesito. Às vezes a gente tem questão em prova que não está escrito pronto aqui. Está escrito, por exemplo, online, principalmente quando a impressora está na rede. Ou está escrito para nós o que? Offline. Existem alguns modelos de questões, algumas propostas aí das organizadoras, que ela manda você imprimir, né? Estou falando de enunciado de questão. E quando você manda imprimir, vai lá, clica no botão imprimir, que é o nosso ok, a imagem está disponível lá na sua questão, na sua prova, e ela pergunta o que vai acontecer, qual vai ser o próximo passo. E a grande maioria do candidato faz o quê? O arquivo será impresso. E nem sempre é essa a alternativa correta. Por quê? Vai ser impresso se a impressora estiver pronta, vai ser impresso se a impressora estiver online. Se a impressora estiver offline, ela está desligada, ela está sem comunicação. Logo, o arquivo não será impresso. Esse arquivo, ele entra numa fila de impressão e não será impresso imediatamente. Então, cuidado com esse quesito. Mandar imprimir, às vezes ele não vai ser impresso. Depende como se encontra a impressora. Se ela estiver pronta online, maravilha, vai ser impressa imediatamente. Caso contrário, offline, esse arquivo vai para uma fila de impressão, não sei se ele é o primeiro, o único ou tem mais, e aí o processo ocorreria. Então, cuidado com esse elemento. Um outro comando que a gente tem é a configuração. Todos esses botõezinhos já foram cobrados em prova, então muita atenção para esses botões. O que você pode imprimir? Somente a planilha ativa, toda a pasta de trabalho, você pode imprimir uma parte selecionada. Todos os botõezinhos, tomar bastante cuidado, já foram elementos de prova. Abaixo de configurações, a gente tem imprimir em um lado. A gente pode, né, aproveitar esse papel e fazer a famosa impressão frente e verso, imprimir dos dois lados. Então, nós temos o padrão em imprimir em um lado e a gente pode inverter a página e imprimir dos dois lados. Tem impressoras bacanas, né, que o papel ele vai e volta, você já imprime frente e verso, e já tem outras aí que você precisa virar a folha, imprimir, virar de novo, todo aquele trabalho. Mas as opções estão disponíveis para nós. Cuidado com configurações e cuidado em imprimir em um lado e que, claro, a gente também pode gerar impressão dos dois lados. Continuando ainda, nós temos o elemento chamado agrupado e desagrupado e páginas, né, dentro de uma pasta de trabalho. Pessoal, o agrupado e desagrupado ele é muito mais comum em questões de Word, menos comum nas questões de Excel. Mas, entretanto, todavia, né, esse elemento existe porque não poderá aí ser um elemento de cobrança em prova. O seguinte, eu tenho um arquivo com 10 páginas, eu quero imprimir a página 2 e a página 5. Estou criando um exemplo para vocês. Se for para imprimir a página 2 e a página 5, eu poria lá, né, quantas páginas eu quero imprimir. A grande sacada da organizadora é te conduzir quantidade de páginas. Então, por exemplo, eu vou fazer impressão da página 2, da página 5, mas eu quero 10 cópias. Quando você manda imprimir, muitas das vezes você não presta atenção nesse elemento agrupado e desagrupado. O que acontece? A impressora começa a imprimir página 2 e página 5, mas ela vai fazer 10 cópias da página 2. Depois ela vai fazer 10 cópias da página 5. Se você precisa organizar, vai você lá separar e montar lá os bloquinhos. O que a gente pode optar? A gente pode optar por um comando que é chamado de o quê? Agrupado. Então, ele imprimiria a página 2 e a página 5, a página 2 e a página 5, 10 vezes, e você já teria os bloquinhos prontos na impressora sem maior preocupação. Normalmente, qual que é o comando ativado para nós? Desagrupado, onde sai uma quantidade de páginas sobre aquela página que você optou na impressão. Então, 10 páginas 2, 10 páginas 5, mas eu quero 10 páginas da página 2 e da página 5. Então, o que a gente opta? A gente opta pelo famoso agrupado. Tem um textinho, um modelo para vocês, né? O que eu estou falando para vocês está contido. Eu sempre falo, se eu opto pelo desagrupado, é um trabalhão botar em ordem todo esse documento. Então, opta no estudo e também na sua vida cotidiana aí, né, no seu dia a dia com a impressão. Agrupado facilita bastante a vida do usuário. Questão bacana em prova, como eu falei para vocês, é mais questionada em Word, mas de repente, por que não dentro da planilha eletrônica? Fica aí a informação.
Depois, orientação, que eu acho simples isso, retrato e paisagem, só tomar cuidado com o ícone, né? Por padrão, a gente trabalha em retrato, nada impede que você opte aí pela a orientação paisagem. Não vejo nenhum problema com essa informação. Também outra informação que é o tamanho do papel, também não vejo nenhum problema. Por padrão, a nossa folha é a folha A4, você pode optar por outro tamanho, mas por padrão é a folha A4. E um outro elemento da impressão, que eu também não vejo nenhum problema, são margens, né? Existe a margem padrão, a margem personalizada pela Microsoft, e você pode optar por outras de acordo com a sua necessidade. E dentro ainda do comando imprimir, a gente tem esse carinha chamado para nós imprimir planilhas em tamanho padrão, em tamanho tradicional, original, que é o 100% da forma que você visualiza. Isso para nós é um elemento bastante cobrado nas provas de concurso. Se de repente você tem um arquivo que tem um gráfico, sai uma parte do gráfico numa folha, outra parte do gráfico na outra folha. Gente, é terrível isso. O que nós podemos fazer? Gerar uma impressão onde esse gráfico, por exemplo, sairia numa única folha. O que a gente tem que fazer? Organizar o elemento de dimensionamento. Então eu posso imprimir, ajustar a planilha em uma página, eu posso ajustar na coluna, eu posso ajustar na linha, ou eu posso imprimir do jeito que está, sem mexer. Então, bastante cuidado a esse respeito sobre o dimensionamento. Os ícones, eles são extremamente importantes. Bem no finalzinho, né, do sem dimensionamento, nós temos uma informação que é configurar página, onde você visualiza a grande maioria das informações que a gente falou anteriormente. Orientação, tamanho do papel, margem, que é disponível dentro dessa leitura. Pessoal, comando imprimir. Tudo despenca em prova de concurso. Não dá para menosprezar e só ficar estudando imprimir Ctrl P. Tem que abrir os comandos, tem que analisar os ícones, analisar os botões, as ferramentas, que são elementos aí de prova. Fica aqui para vocês o comando imprimir redondinho, bonitinho, para vocês estudarem. Arquivo, guia, vários comandos, duas questões para vocês sobre o comando imprimir. Cuidadoso em prova. Vamos lá? Primeira questão. O Microsoft Excel 2016, na sua configuração original, para imprimir somente planilha em uso da pasta de trabalho, é necessário que seja utilizada as seguintes opções do grupo Configurações da janela Imprimir da guia Arquivo. Chamei a atenção no final do nosso módulo sobre os ícones, sobre os botões da guia Imprimir. Vamos dar uma olhada? Primeiro ícone, a gente tem o elemento seleção. O segundo ícone, o que nós vamos ter aqui? Imprimir desagrupado. O terceiro ícone, alternativa C, o que nós vamos ter aqui? Imprimir o que? Agrupado. O D e o E, o que eu tenho aqui? Analisar o ícone. Todas. Planilha, ou seja, toda a pasta de trabalho. E o último ícone, o que nós temos? Imprimir a planilha ativa. Quem é a planilha ativa? A planilha ativa é a planilha em uso. Questão simples de ser feita? Não sei. Depende do seu reconhecimento dos ícones. Uma questão bastante visual. Tem uma segunda, vamos lá? Segunda questão também baseada em ícones, né? Ambas foram cobradas pela VUNESP. No Microsoft Excel 2016, na sua configuração original, para imprimir uma planilha de forma a ajustá-la em uma única página. Também, se você não tiver o reconhecimento de ícone, se torna aí uma questão bem difícil de fazer. É necessário que seja utilizada a seguinte opção do grupo Configurações na janela Imprimir da guia Arquivo. Quem é o nosso primeiro ícone? No nosso primeiro ícone tem uma relação com linhas. O nosso segundo ícone já está bem bacana. A planilha ela vai ser ajustada em uma página, ou seja, esquerda, direita, superior e inferior, que já vai responder a nossa questão. Mas a alternativa C, vamos analisar. Como eu falei linha na alternativa A, na alternativa C nós falamos de coluna. O D seria o 100%, a folha não seria trabalhada, e a alternativa E para a gente é a orientação retrato. Todos os botõezinhos aí para nós presentes dentro do comando imprimir lá na guia arquivo. Bons estudos e vamos caminhando para o próximo módulo.
Olá, pessoal, vamos lá, vamos. Deu uma esticada, tudo em ordem, terminamos o comando imprimir, talvez aí o mais longo, né, desse módulo, e vamos guiar arquivo ainda, só que agora o comando é compartilhar. Vamos lá? Pessoal, como a gente já conversou, estamos conversando e vamos fechar todo o curso de Excel falando, existe uma relação muito forte com a internet, existe muito forte com o armazenamento nas nuvens, com o compartilhamento. Hoje eu crio um arquivo não só para mim, eu crio um arquivo que pode ser compartilhado. Esse compartilhamento, claro, com outras pessoas e esse compartilhamento também por e-mail. Posso enviar por e-mail, posso compartilhar com uma série de outros usuários. Lembrar o quesito. Se for para eu compartilhar, no caso compartilhar com outras pessoas, tem duas etapas para serem seguidas, regra aí da Microsoft. O primeiro, salva o documento. Se você não salvar, o documento não existe. Só que não é salvar em qualquer lugar, é salvar lá na nuvem da Microsoft, lá no OneDrive. Então eu tenho que salvar o documento, para nós a relação é com o OneDrive. E segundo, compartilhar o seu documento. Então a gente tem um processo de salvamento, depois que o arquivo está salvo, você gera o compartilhamento. E por e-mail vai numa relação com quem, né, você deseja enviar o seu arquivo dentro dessa propriedade, dentro do comando compartilhar. Numa relação de e-mail, esse e-mail ele vai como um arquivo anexado. Então uma relação de arquivo anexado. Se você desejar, esse e-mail pode ser enviado como um link, só que eu acho bastante cuidadoso nessa relação de enviar como link. Por quê? Porque todos têm que estar agregados, né, a essa rede e ter acesso a esse arquivo, porque o link sem o caminho de origem devido, você não consegue abrir. Então existe uma relação, todos têm que ter a mesma versão do software, existe uma relação se o arquivo ele é muito grande, se o arquivo é muito pequeno. Então existe o cuidado em relação ao enviar link. A pasta de trabalho deve ser salvo, deve ser num local compartilhado, mas você pode, nada impede. Posso enviar um e-mail como anexo, posso enviar somente o link, né, o local onde esse arquivo se encontra. Posso enviar esse arquivo como anexo, mas não na extensão XLSX, que é a extensão padrão do Excel. Posso enviá-lo como PDF, né, que a gente tem isso com grande aí número de questão falando sobre os arquivos PDF criados no Microsoft Office. O que existe para nós como novidade, né, não sei aí se para vocês seria uma novidade, é que a Microsoft, ela também possui, vou usar entre aspas, o PDF da Microsoft, né, para ficar fácil de vocês lembrarem. Só que esse arquivo, ele é chamado para nós de XPS. Hoje eu tenho a opção de criar um arquivo PDF ou também de criar um arquivo XPS. Só que para falar no XPS, você vai precisar de ter o visualizador do XPS. Ele não abre no PDF e o PDF, o Adobe, né, o Acrobat para a gente, também não abre arquivo com extensão XPS. XPS só abre XPS e o Adobe, o Acrobat, só abre PDF. Não existe essa conversa entre XPS e PDF. Se você optar por PDF, que já é uma extensão bem comum, e se você optar por XPS, lembrar que o XPS necessita do visualizador de XPS que é disponível pela Microsoft. E um último elemento, você pode enviar esse arquivo, né, por e-mail, só que enviar por meio de fax, né, o fax da internet. E lembrar que o fax da internet não necessita do aparelho de fax, né? O pessoal fala, mas eu não tenho um aparelho de fax. É um outro procedimento, é tudo por meio de softwares e essa comunicação pode ser feita. Uma observação, posso enviar o processo de compartilhamento por meio de outras pessoas, o armazenamento nas nuvens, e o enviar por e-mail, como anexo, como link, como PDF, como XPS, que pode ser uma grande aposta nessas provas que estão chegando aí, né, nessa nova versão, e também enviar como fax da internet. Chama atenção para o XPS, que pode ser uma grande aposta nos próximos concursos. Na relação, a gente tem o comando compartilhar, e a gente também tem o comando exportar. O exportar seria gerar um outro tipo de arquivo.
A Microsoft disponibiliza o que eu já falei anteriormente para vocês, o PDF e o XPS. Lembrar que para abrir o arquivo XPS, você precisa do visualizador de XPS. E também eu posso alterar o tipo do arquivo e escolher uma outra extensão que não são as extensões clássicas que a gente está conversando. Por exemplo, se eu opto por alterar o tipo do arquivo, eu posso criar esse documento para ser aberto em um outro software, eu posso habilitar para macro, eu posso trabalhar numa leitura binária, posso salvar como modelo, posso salvar numa versão anterior. E ainda posso salvar os arquivos com outros tipos, que seria para nós como elemento de texto. Existe para nós uma atenção para o arquivo cuja extensão é CSV, que é o famoso arquivo separado por vírgula. Por exemplo, se você digitar um texto separado por vírgula, ponto e vírgula, cada elemento desse para nós representaria uma coluna. E se você abrir na planilha, ele consegue se organizar dentro do Excel. E a mesma proposta, eu trabalho em coluna dentro do Excel, salvo esse arquivo e opto, pela extensão para nós CSV, e essa divisão, se você abrir, por exemplo, no editor de texto, essa divisão seria a divisão das colunas para a gente. Tem algumas questões que a gente já encontramos, nós estamos trabalhando em cima dessa proposta de leitura de questão, um arquivo com a extensão para nós CSV, que é um arquivo que pode ser criado dentro do Excel, onde nós visualizaríamos no comando para nós, aqui nesse momento, exportar, quando você tem alterar o tipo de arquivo. E se você quiser um outro tipo, também tem a opção. Lembrar que o disquete, o símbolo do ícone, o disquete com lapisinha, salvar como. Se tiver só o disquete sem um lapisinha, salvar, tá? Cuidado com essa observação. E aí fica o comando para vocês exportar nessa leitura. O que eu acho agora, nesse momento bastante aí cuidadoso, e vou abrir esse leque para vocês, é sobre o arquivo XPS. É um arquivo que vem na proposta, como se fosse um arquivo PDF, um arquivo somente leitura, que inicialmente não daria para a gente fazer qualquer tipo de alteração. A Microsoft, nós temos aqui o link da Microsoft, ela fala para nós que um arquivo XPS é formato de um documento que pode ser usado para exibir, salvar, compartilhar, assinar digitalmente e proteger o conteúdo do documento. Então, cuidado com o conceito de arquivo XPS. Depois ela ainda fala para nós, o XPS é como se fosse uma folha de papel eletrônica, não é possível alterar o conteúdo em uma folha de papel após essa impressão. Quando ela fala após essa impressão, é após o seu salvamento, após gerar um arquivo cuja extensão agora é o XPS para nós. E ela fala, não é possível editar o conteúdo após salvá-lo no formato XPS. A gente pode criar um arquivo XPS em qualquer programa que permita essa geração, porém, só conseguimos abrir e visualizar no exibidor para nós, no visualizador de XPS. Cuidado, disponível aí pela Microsoft. Quem já foi, quem já está, quem tem como sistema operacional a versão do Windows 10, já está disponível no Windows 10, dentro de acessórios, o visualizador XPS. Então, você não precisa procurar, baixar, gerar essa leitura na tua máquina. Então, já existe. Então, se você tem o Windows 10, o visualizador de XPS já se faz presente no Windows 10. E aí, você pode gerar o arquivo XPS e também já abrir, já exibir o arquivo XPS. O próximo comando que a gente tem aqui é o comando publicar. Olha, nós temos compartilhar, exportar e publicar. Cuidado, cada um tem uma linha aí, às vezes bem parecida. O publicar vai gerar uma relação com um canal para nós chamado de Power BI, que é elemento novo dentro dos softwares aí da Microsoft. O que seria isso, Quem é essa ferramenta para a gente? Microsoft fala assim, use o Power BI para criar e compartilhar painéis e relatórios visuais avançados na sua pasta de trabalho. O Power BI será atualizado automaticamente com as atualizações que você fizer na sua pasta de trabalho. Então, gera um link, gera uma relação que você alterou aqui, já estaria alterado lá no software. Para eu fazer essa publicação por meio do Power BI, primeiro, claro, eu tenho que salvar
esse arquivo. E de novo o OneDrive para no nosso presente nessa proposta também. Salvei no OneDrive e agora eu posso publicar já no Power BI. Roseli, mas o que é esse Power BI? A gente tem um canal, né, um portal, uma ferramenta online, e essa ferramenta online é, na verdade, um conjunto de ferramentas que vai ser utilizada para gerar, né, analisar negócios, gerar planilhas de alto desempenho, né, planilhas cujas informações aí, bastante informação, valores, gráficos, relatórios, até mapas, né, a gente tem uma relação forte aqui dentro do Excel da versão 2016. A gente tem que o Excel 2016 é possível publicar as pastas de trabalho diretamente lá, onde vai gerar para nós o que nós chamamos de um painel de controle, que vai ser a apresentação visual mais importante dessa pasta de trabalho, de forma visual ou até de forma textual. Só para vocês visualizarem, eu capturei, né, deixei para vocês aqui, uma janela do Power BI. Online, não consigo fazer isso na minha máquina, é tudo lá na máquina, né, na comunicação online. Aqui foi aberto um arquivo e esse arquivo ele foi simbolizado de diferentes formas, por meio de gráfico, vários tipos de gráfico, até por meio de posição. Então, quando você trabalha com o Power BI, o que você tem? Uma pasta de trabalho, vamos falar de negócio, vamos falar de empresa, uma série de informações concentradas em uma pasta de trabalho, que agora você salvando esse arquivo na nuvem, nessa pasta na nuvem, você poderia gerar uma publicação lá no nosso famoso Power BI e por lá gerenciar informações, né, por meio desta, de forma mais conceituada, informações que são chamadas de mais importantes. Pessoal, cada vez mais os canais de comunicação online, eles estão sendo trazidos para facilitar a vida do usuário, para facilitar a vida da empresa, para facilitar a vida do dia a dia. E esse software agregado ao Microsoft Excel, eu não tenho trabalhado, mas eu acredito que isso vai ser de um valor absurdo, principalmente a nível de empresa, quando você tem planilhas, né, pasta de trabalho com uma quantidade bastante significativa de informação. Só para a gente fechar, eu deixei para vocês anteriormente o que é necessário para publicar essa pasta lá no famoso Power BI. Então, primeiro, salvar no OneDrive e depois, né, a conta que você utiliza na Microsoft lá atrás, a gente tem um contato com conta, você entra por meio do OneDrive e faz a publicação no que nós chamamos de Power BI. Não é possível publicar uma pasta vazia, não faz sentido você mandar uma informação que não existe. Então, claro, essa pasta tem que ter planilha, tem que ter informação para que ela possa ser publicada. Segunda informação, publicar pasta de trabalho criptografada ou protegida com senha, também não é possível. A pasta de trabalho que você for publicar no Power BI, ela não pode estar criptografada e nem pode estar protegida por senha, porque o software vai buscar para você as informações importantes e se tiver criptografada, essa informação está fechada, ela não tem como gerar, não tem como trabalhar em cima do que você inicialmente utilizaria. Então, não posso publicar a pasta vazia e também não posso publicar a pasta que esteja criptografada ou protegida por senha. Esse gerenciamento não seria possível. Existe uma exigência que é a habilitação de uma autenticação moderna. Sempre que a gente fala dessa autenticação moderna, vai ao encontro do produto que você está usando e da necessidade que esse mercado necessita. Só chama atenção o que é necessário, o que não é possível. Pode ser uma sacada em relação ao nosso Microsoft Excel. Vou voltar um pouquinho aqui, só para fortalecer para vocês. A guia é arquivo e o comando é publicar. Cuidado, o Power BI está em publicar, também tem um OneDrive, o exportar também tem um OneDrive e o compartilhar também tem um OneDrive. Então, a nuvem está muito forte aqui na guia arquivo. Tenho também em abrir e tenho também no comando salvar como a presença de nuvem, né, a presença dessa comunicação. Então, bastante cuidado. Comando publicar, ferramenta Power BI, dado aí informação para vocês inicial, uma janela desse software para vocês aí terem ideia do que é. Estudar, pegar as informações novas e ir fechando esse pacotinho. Sua prova é versão 2016, abraça as atualizações e corre para o abraço. Pessoal, informação dada, cuidado com os recursos novos aí que essa versão nos traz. Vamos fazer uma questãozinha simples, só para ficar como elemento, para fechar esse nosso módulo, iniciando os próximos. Vamos lá?
Uma questão cobrada, né, inserida em provas feita pela Fundação Carlos Chagas, a FCC, foi colocada em um tribunal, num concurso de analista. Ela pergunta, ela questiona, ela afirma, ela traz para a gente a questão. Um analista judiciário está usando uma ferramenta do pacote Microsoft Office 2016 e precisa salvar seu documento em um arquivo no formato PDF. O analista deve buscar na internet, instalar o aplicativo, já elimina a alternativa, já está contido a opção de salvar como PDF dentro do nosso pacote. Alternativa A, incorreta. B, usar o OneNote ou Word, que são as únicas ferramentas do 2016 que permite, já parou por aí. Qualquer programa do pacote Office, o Word, o Excel, até vou citar o PowerPoint, a gente tem a ferramenta de trabalhar, né, gerar um arquivo com a extensão PDF. Então, também um abraço, alternativa B. Alternativa C, posso clicar na guia página inicial ou optar pelo comando salvar como, beleza. Ao surgir a caixa de diálogo salvar como, ele deve clicar no ícone PDF e clicar OK. Pessoal, quando a gente abre salvar como, a gente não vê ícone PDF, não é algo imediato. Então, essa alternativa para nós também não é a nossa alternativa correta. Alternativa D, clicar na guia página inicial, salvar como. Roseli, vamos dar outra visualizada. A guia página inicial possui o comando salvar como? Roseli, o que você falou na alternativa C? Para ver se você está atento. A guia página inicial, pessoal, não possui o comando salvar como. Quem possui o comando salvar como é a guia o quê? Arquivo. Nós estamos trabalhando na guia arquivo. Será que você parou para minha observação da alternativa C? Da alternativa C, da alternativa D, que retrata para nós página o quê? Inicial. Página inicial não possui o comando salvar, o comando salvar como. O comando salvar, salvar como está presente na guia o que para nós? Arquivo. Então vai sair, né? É a alternativa incorreta. Alternativa C, alternativa D. Em relação guia página o que? Inicial. O que o candidato faz aqui? Ele vê comando salvar como, segue os trâmites, só que ele esquece de analisar a guia. Para a gente trabalhar com o comando salvar como somente na guia arquivo, alternativa C e D também estão erradas e a alternativa correta para a gente, alternativa E. Clica na guia arquivo, comando salvar como, escolhe o formato PDF no campo tipo. Lembrar que tipo é extensão, então sempre que a gente chama o salvamento, a gente tem o tipo do arquivo. Escolhe para nós, né, no caso o PDF, opta pelo comando salvar e o procedimento, como exemplo, para o Word e para o Excel. Lembrar que salvar, salvar como, abrir, é guia arquivo, não é guia página inicial. Alternativa C e D, um abraço. A e B também errada. Alternativa E correta. Fechamos esse módulo e vamos caminhar. Pessoal, vamos. Agora nós vamos para o módulo 3. Ainda guia arquivo, né? Vamos lá para o módulo 3. O módulo 3 a gente vai para o comando fechar. Comando fechar, comando tranquilo, só cuidado. Eu fecho o arquivo ou eu fecho o programa. O comando fechar é fechar o arquivo e manter o programa aberto. Tecla de atalho para fechar, a nossa tecla Ctrl F4. Se for para fechar o programa, é Alt F4. Então, fechar é fechar o arquivo e manter o programa aberto. Só cuidado com tecla de atalho. O próximo comando que a gente tem, ainda na nossa lista, é o comando conta.
Como a gente falou que existe uma comunicação muito forte, né, com a Microsoft, conta é a sua, né, conta na Microsoft. Por meio de conta a gente atualiza o software, a gente entra em contrato com a Microsoft, a gente busca informação sobre o Microsoft Excel nessa relação. Aqui até tem para nós um elemento chamado tema do Office, que é para você mudar a cor, né, da janela do Office. A gente pode deixar o verdinho, que é o padrão, que é chamado de colorido, tem o cinza, tem para nós o branco, que são elementos mais de configuração. Sempre que você precisar de informação em relação à Microsoft, em relação ao seu pacote de programas, é só você entrar. Então, entrar é ter acesso por meio da sua conta em canais de comunicação da Microsoft em relação ao seu software. Então, o elemento conta para a gente presente lá na guia Arquivo. O que eu falei para vocês, tema do Office, o colorido, o cinza escuro e o branco são as cores, né, para você trabalhar dentro do Excel. As opções de atualização, se você quer que atualize automaticamente ou você desabilita, né, as atualizações automáticas. E também informação sobre o Excel, como por exemplo, a sua licença de uso, né, o termo de a sua licença. É o seu contrato que a Microsoft lhe concede mediante a aquisição, né, mediante aí a compra de uma licença de uso. Então, o comando conta lá na guia Arquivo, não vejo tantos problemas. Foi inserido na guia Arquivo um comando chamado de comentários, que não faz parte aí de versões anteriores. Esse comentário é um feedback que você faz com a Microsoft. Se você gostou do software, se você não gostou ou se você tem alguma sugestão. Não sei se isso seria algo prático, né, no dia a dia, numa relação de concurso público, mas está aqui. A gente nunca sabe o que a organizadora vai adotar como elemento de cobrança na sua prova. Existem comentários, temos aqui as nossas carinhas, feliz ou triste, e a gente vai visualizar. Quando você clicar em algo, né, que você gostou, você escreve o que você gostou, agradecemos o seu comentário. Se você tiver uma imagem para capturar, né, para falar sobre o elemento que você gostou, envia para a Microsoft. O que você não gostou também, você vai colocar o seu comentário, se tiver alguma imagem, alguma ação que você, né, deu problema, enfim, você envia para a Microsoft. E uma outra relação se você tiver alguma sugestão. Então é um feedback, né, um canal de comunicação com a Microsoft. O que você gostou, o que você não gostou e porventura se você tem sugestão. Lá na guia para nós arquivo chamado de comentário. Esse comentário não é em relação ao seu arquivo, tá? Esse comentário é em relação ao software que você está utilizando, as ferramentas, e é um feedback com a Microsoft, então bastante cuidado, não é comentário em relação ao seu arquivo. Depois a gente tem um comando e esse comando ele é opções. Aqui talvez tenha um pouco mais, né, de cuidado, um pouco mais de informação que precisa ser administrado por você aí do outro lado, né, para o meu amigo. A gente está nessa briga de concurso público, aqui pode ter questões bem interessantes. Quando a gente fala de opções, a gente vai falar de configurações. O que a Microsoft faz? Ela te entrega um software funcionando redondinho por padrão com as configurações que ela te proporciona. Caso você queira mudar alguma configuração, você pode fazer uso, só que eu não posso inventar, eu faço aquilo que ela me permite. E essas configurações estão disponíveis por meio da guia Arquivo no comando Opções. Quando a gente clica, né, sobre o comando Opções, o que nós temos é geral, fórmulas, revisão, salvar idioma, personalização, suplemento e a central de confiabilidade. O que as organizadoras têm colocado, eu vou dar em exemplo, né, a VUNESP, ela colocou para nós questões sobre personalização da barra de ferramenta de acesso rápido e também para nós a personalização da faixa de opções. Quando a gente falou de guias, o que foi que a gente conversou? A gente falou que guias existem para nós, a primeira guia que é arquivo e a última guia que é a guia exibir. Se porventura você precisar de mais ferramentas que porventura não estejam ali disponibilizadas, você pode ter mais guias, você tem mais guias que você pode trazer, exibir para a sua janela e a partir daí fazer uso dessas ferramentas que são chamadas de ferramentas mais avançadas. Então nesse procedimento, por exemplo, eu poderia personalizar a famosa faixa de opções.
Outro elemento, numa construção de fórmula, de repente você precisa mexer, né, trabalhar com algumas formatações em relação ao que é padrão e adotar outras. Então toda essa formatação, toda essa configuração será feita por meio da guia arquivo e o comando opções. Vamos dar um passeio, visualizar essas janelas para a gente ter ideia do que pode ser cobrado nas provas. Quando a gente fala o elemento geral, janela inicial, o elemento fórmula, né? Você quer que a fórmula ela é habilitada automaticamente? Quantas alterações, o nosso famoso Ctrl+Z pode ser trabalhado? A gente tem aí 100 iterações que pode trabalhar. Se você quer habilitar a verificação de erros, o que você quer trabalhar, né? Se vão ser apresentados dígitos para nós, a função, o elemento com 2 dígitos. Então, toda a configuração ela estaria presente lá na guia arquivo, dentro de opções, o que é padrão e o que você pode, porventura, modificar por meio de uma configuração. Nós temos o comando de revisão de texto, o que você quer que seja, né, por padrão, ignorado, ou seja, colocado dentro desse processo, o comando salvar, quanto tempo, né, onde vai ser armazenado os arquivos de autorrecuperação, a relação para nós com a extensão, que é o XLSX. Então, nós temos ferramentas que é considerada padrão pela Microsoft, que a qualquer momento pode ser configurada pelo usuário. O que chama a atenção para nós não é geral, não é fórmulas, não é revisão, não é salvar. A gente vai visualizar, né, a presença do idioma, que por padrão é o nosso português. A gente tem aqui, que é o forte das provas, as configurações que dizem respeito à barra de ferramentas de acesso rápido e também a faixa de opções. Por exemplo, eu tenho aqui faixa de opções, os comandos mais usados, em relação às suas guias. As guias que estão selecionadas para nós e guia que porventura existe, mas não está disponível. Como, por exemplo, uma guia especial em prova, que é a guia desenvolvedor. Eu posso ativar a guia desenvolvedor ou ainda eu posso criar nova guia, novo grupo, renomear essa guia que eu criei, esse grupo que eu criei, para organizar os comandos que eu utilizo com mais frequência dentro dessa nova guia e dentro desse novo grupo. Aquele elemento, a primeira guia é a guia arquivo e a última guia é a guia exibir. Eu posso ter novas guias criadas por mim, guias da minha, né, necessidade, e eu ainda posso exibir guia que não está disponível, como por exemplo a guia desenvolvedor. Uma observação muito importante, guia padrão, arquivo até exibir. Essa guia que nós temos aqui, desenvolvedor, não é uma guia padrão do Excel. Tudo bem? Pessoal, sobre a guia desenvolvedor, vamos fazer uma questão. Só para ficar bastante aí cuidadoso, lembrar que a guia desenvolvedor não é uma guia padrão. Vamos dar uma olhada? Essa questão ela foi colocada pela VUNESP, eu adaptei para a versão só 2016, os elementos são os mesmos. A VUNESP disse assim, supondo o Microsoft Excel 2016, na sua configuração padrão, para que novas macros possam ser criadas, deve-se. Pessoal, a ferramenta macro é uma ferramenta aí para nós num nível mais avançado, a gente vai encontrar isso nas próximas aulas. Só que a ferramenta macro, ela está numa guia que não é a guia padrão. Então o candidato tinha que lembrar desse quesito no seu processo de estudo para resolver essa questão. Então a VUNESP foi lá e começa a selecionar a guia macro, não tem guia macro. Baixar do site da Microsoft um programa, isso não é necessário. Primeiramente, escolher o nome, então isso para nós também não é o elemento. Ativar o editor de macro, a gente também não está falando sobre isso. Existem algumas ferramentas que estarão disponíveis em guias que, de uma certa forma, não é guia padrão, somente por ser uma ferramenta mais avançada. Então, o que nós temos aqui? Supondo do Excel 2016, na sua configuração padrão, para que as novas macros possam ser criadas, deve-se, antes, configurá-la para que seja exibida a guia desenvolvedor. Então, macro vai ser uma ferramenta contida na guia desenvolvedor, que é aquela guia que não é padrão.
E como ela não é padrão, ela deve ser o que para nós? Configurada. Então, nessa relação, uma questão sobre um elemento que ainda a gente não conversou, mas o elemento forte é a guia que não é padrão. Quem é a guia que não é padrão? Que a gente fechou nosso módulo. A guia desenvolvedor. Questão que foi colocada de VUNESP. Então, depois, além de conhecer as guias tradicionais, a gente tem que fazer uma observação naquela guia que não é padrão. Meu abraço, fechamos aí o módulo 3 dessa nossa aula. Vamos lá, pessoal, vamos fechar o módulo 4 dessa aula, né? Ai, a guia arquivo não acaba, tá acabando, só mais um pouquinho tá acabando. Vamos lá? Vem comigo. Pessoal, nós falamos sobre guia arquivo, informação anterior, o nosso elemento de exibir guias que não são guias consideradas padrão na janela do Microsoft Excel. Falamos, por exemplo, da guia desenvolvedor. Se a gente ativa a guia desenvolvedor, ela é visualizada e ela vai ser para nós inserida depois da guia exibir. Então é a última guia que a gente tem disponível. Lembrar que ela não é padrão, eu ativei e agora a bonitinha está aí para a gente. Essa é uma guia muito especial, lembra a última questão que a gente fez? Que ela trata de uma ferramenta que é a ferramenta criação de macros, né? A geração para nós de uma ferramenta chamada macro. Só de forma simples, para vocês não ficarem, né, só com a palavra macro sem conteúdo, macros são ferramentas que a gente utiliza para automatizar a tarefa, que a gente utiliza em relação a tarefas repetitivas no dia a dia. Às vezes você cria uma planilha e tem uma fórmula, 2, 3 fórmulas, que ela pode ser utilizada em diferentes pontos. Então você pode criar uma macro e essa macro fazer uso das diferentes ferramentas e depois você utilizar somente a macro, que seria utilizar aquela ferramenta de uma única vez em diferentes pontos dentro da sua planilha. Uma formatação de texto, às vezes você perde aquele tempo para formatar toda aquela planilha novamente. Você poderia construir uma macro e dentro dessa macro várias ferramentas que facilitariam o processo da sua formatação. Então, quando a gente fala de macro, a gente fala de tarefas, que é uma automatização de tarefas, executar tarefas repetitivas, né? Tarefas que você faz com grande frequência no uso do seu software. Existe uma guia para trabalhar com macro e essa guia é desenvolvedor. Como a gente conversou, guias, faixa de opções, grupos. E existem aqui para nós o grupo código, o grupo suplementos, controle e o grupo XML. Então, toda essa ferramenta é para trabalhar de forma, né, específica na guia desenvolvedor que a gente não encontraria em uma outra guia. Então, fica só para vocês essa informação. E dando sequência à nossa guia arquivo, ainda dentro de opções, a gente falou, né, de personalização, eu tenho suplementos. Suplementos para nós sempre elementos que não fazem parte daquele pacote, mas que você pode trazer, né, por meio de download para agregar o que o seu software tem para lhe oferecer. A gente sempre fala que os suplementos nada mais ou são recursos ou são comandos utilizados aí de forma opcional. Quando você abre suplementos, você tem um comandinho aqui para nós, que é o comando ir, ele abre algumas informações que o seu software possui. Trabalhar com formatação de moeda, com ferramentas de análise, enfim. Você pode ativar, se você ativar vai nascer para você um outro grupo dentro da respectiva guia, ou para você, caso aqui não exista informações disponíveis, você pode até trazer, né, de uma comunicação aí com a Microsoft outros suplementos. Então são programas, são ferramentas que vai trazer novas informações ao seu software. Dentro da mesma janela, a gente tem uma central de confiabilidade que gera para nós aí a respeito das configurações. E aí, por exemplo, né, dentro dessa confiabilidade, você pode compartilhar, você pode trabalhar
com informações. Como a gente falou bastante sobre o compartilhamento de dados, informação que você compartilha com pessoa específica, você gera aí uma sua regra, né, de segurança em relação a esse compartilhamento. E aqui nós temos o que nós chamamos a central de confiabilidade, que seriam ferramentas que estariam trazendo mensagens sobre a política de confiança, como essa informação foi disponível, te chamando a atenção para alguns cuidados, que pode ser ativado ou que também pode ser desativado. Então lá dentro para nós, né, da guia arquivo, existe toda essa relação dentro da guia arquivo, dentro do comando opções, a ferramenta de confiabilidade. Pessoal, módulo 4 chegando ao final. Calma, segura aí. Vamos fazer algumas questõezinhas aqui só para fechar essa aula, né, que é rica de informação, muita informação. Fechando. Vamos lá comigo? Bem? Essa questãozinha é uma questão proposta pela VUNESP, simples. Criar uma macro. Falamos lá no finalzinho. O macro é uma ferramenta bastante diferenciada dentro dos softwares, porém está presente. Deve-se clicar em gravar macro, que se encontra no grupo código. Então aqui ela tem para nós uma presença de guia, uma presença de grupo. Então ela deu um comando para nós. Qual que é o comando para nós? Gravar macro. E ela pertence, esse comando pertence ao grupo código. Agora, a VUNESP quer saber de qual guia. Qual é a guia que nós vamos trabalhar com macro? Aquela guia que não é padrão. É a guia macro, não falamos em guia macro. É a guia inserir? Não, guia inserir a gente vai reconhecer outros comandos. Guia fórmula, guia dados. E para responder a questão, a guia desenvolvedor. Acabamos de falar, tem que estar fresquinho aí, tem que acertar. Fechou? Guia desenvolvedor, cujo grupo código presente na questão e o comando gravar macro. Vamos para a próxima? Mais uma? Vamos lá. Dentro dessa relação, a segunda questão não foi da VUNESP, ela foi uma questão feita por uma outra organizadora, a organizadora chamada Cetro, também adaptada em relação às questões. Assinale a alternativa que apresenta uma extensão padrão da planilha eletrônica. Pessoal, extensão padrão. Qual que é a extensão padrão? Lá no começo, né, da nossa aula 1 ainda, XLSX. Lembram disso? Então, nós temos aqui a nossa extensão padrão. Vou chamar para vocês um cuidado. Falei para vocês da extensão CSV, que é uma extensão contida no Excel, porém não é extensão padrão. Quando a gente precisa, né, alterar o tipo do arquivo, dentre várias extensões, nós temos a extensão que é chamada extensão separado por vírgula, dentro dessa estrutura do Microsoft Excel na versão para nós 2016. Então, a extensão para nós CSV é a extensão que faz parte da estrutura, né, do Microsoft Excel, onde eu posso alterar o tipo de arquivo, mas não é uma extensão padrão. Extensão padrão XLSX. E a próxima questão, vamos dar uma olhada? Olha o que a organizadora fez. É uma organizadora chamada Moura Mello. Ela falou o seguinte: o arquivo cajamar.csv está associado a qual programa? Agora vem esse cuidado, quem é a extensão padrão e as outras extensões que o software nos oferece que nós podemos utilizar. Quem é aqui? Paint, o Word, o Excel e o Outlook. De onde vem essa extensão para nós? CSV. Essa extensão comporta o Microsoft Excel. Pessoal, é isso aí. Muito, muito estudo, disciplina, organização. Até a nossa próxima aula. Meu abraço.